Este capítulo intitula-se Tiago, Mãos que Falam, Coração que Sente. O meu nome é Susana Maurício e venho contar a história do meu filho, Tiago, que é surdo profundo e que tem agora 12 anos. Bom, vamos começar do início. O Tiago nasceu em 2010, o nosso segundo filho. Temos também a Sara, a irmã mais velha, que tem agora quase 15 anos. Quando o Tiago nasceu, tinha 2 aninhos, era uma bebé. Quando o Tiago nasceu, foi uma enorme alegria para todos nós, família, a vinda do nosso segundo filho, e de repente deparámos-nos com uma grande surpresa. O Tiago é surdo. E arranca esta grande história, não é? O Tiago é surdo. Tem um filho surdo. E agora? Há toda uma fase inicial de diagnóstico, de exames, de grandes dúvidas, de grandes anseios, que não é fácil para nenhum pai, nenhuma mãe, de repente receber uma notícia tão fora da caixa. O que viemos a ver ao longo do tempo, e felizmente muito rapidamente, entendemos que também é fora da caixa que de facto existe liberdade e que ela pode ser escolhida. E começa esta nossa grande história. Quando o Tiago nasceu, tal como todos os bebés, fez o diagnóstico auditivo e este exame, que é feito de forma transversal a todas as crianças que nascem, deu não conclusivo. Podiam haver várias explicações, voltámos a repetir este exame, voltou a dar não conclusivo, e então passámos aqui por esta fase, lá está, vamos fazer exames mais sérios, fizemos um ERA, e com este exame, aos 4 meses, tivemos a confirmação do diagnóstico de surdez profunda. Houve aqui toda uma fase de enorme desgaste, de muitas consultas, muitas idas ao médico, ao hospital, e, portanto, como disse, ninguém está preparado para, no início de uma nova vida e a grande felicidade que é a vinda de um filho, a passar por todo este caminho logo muito intenso e muito... Aos 7 meses do Tiago, tivemos realmente a certeza absoluta, a confirmação total deste diagnóstico de surdez profunda, e só mais tarde, quase com 2 anos de idade, é que descobrimos a origem. O Tiago é surdo profundo por origem genética, tanto eu como o pai do Tiago temos uma mutação genética que 4% da população mundial tem e, por coincidência ou não, ambos a temos. O Tiago nasceu com este gene ativo e, portanto, com a surdez profunda. Bom, e de facto, esta primeira grande dúvida, tenho um filho surdo, e agora? Passámos aqui por um processo muito grande de procura de informação, de pesquisa, muitas dúvidas em relação ao presente, àquela data, e ao futuro. Como é que vamos fazer tudo isto? Como é que nos vamos adaptar a esta grande novidade, a esta realidade? Pesquisamos e percebemos que em Portugal, de facto, quando pesquisamos sobre surdez, a informação que nos chega, de uma forma quase exclusiva, tem a ver com reabilitação auditiva. De repente estamos envoltos em médicos, em dispositivos, em produtos de apoio, na escolha entre os aparelhos auditivos, entre os implantes cocleares. É uma fase muito, muito densa para quem começa a caminhada de um filho, seja ele o primeiro, o segundo, o terceiro, mas é uma caminhada muito densa. Por sorte,
no meio de toda esta pesquisa, o que me estava a faltar era algo essencial para mim, enquanto pessoa. Nosso percurso na aprendizagem da língua gestual portuguesa, que foi a maior dádiva que nós tivemos. Foi muito, muito bonito encontrar estas pessoas, encontrar de facto a solução humana, a dimensão humana. E começámos aqui, com este encontro, a desenvolver as nossas aprendizagens, mas não só linguísticas. Com este encontro, eu de facto tive resposta para a primeira pergunta que tinha feito lá atrás. Houve uma pergunta que fiz a mim mesma, enquanto mãe, quando comecei a pensar em todos os meus medos em relação ao futuro do Tiago, em relação às oportunidades, às escolhas, a toda uma sociedade que eu não entendia como assim tão acessível ou preparada, e fiz uma questão a mim própria. De repente lembro-me de estar a pensar comigo mesma e pensar: bom, eu quando penso, ouço a minha voz. E o meu filho? Como é que ele vai pensar? Mais do que tudo, mais do que como vai falar, como vai. Eu queria perceber como é que o meu filho vai pensar. E a resposta claramente é em língua gestual portuguesa. Bom, e a língua gestual portuguesa, que é uma língua oficial no nosso país, não é uma linguagem, como sempre ouvimos em todo o lado e como lemos nas notícias. É uma língua com estrutura própria, com gramática. E é uma língua com características tão belas. É uma língua tão ampla. É uma língua eloquente, também subjetiva, poética. Portanto, abriu-se aqui todo um universo, não só em torno da língua, mas em torno dos seus falantes. Estatisticamente, 95% das crianças surdas nascem de mães e pais ouvintes. Portanto, é fácil deduzirmos que a imersão linguística que qualquer criança tem acesso desde o momento em que nasce, nós nunca nos preocupamos em pensar, em relação à nossa filha mais velha, a Sara, como é que vamos comunicar, como é que vamos ensinar, como é que vamos ensinar este conceito, esta palavra, o quê? Nunca nos preocupamos com isto é inato, não é? Comunicação no seio familiar, desde sempre, as crianças ouvintes começam a interagir, a olhar, a ouvir, e há uma imersão linguística casual, provocada, mas seja como for, ela está sempre a acontecer. No caso de uma criança surda, isto não acontece. Não é? No caso de uma criança surda, este processo tem que ser todo pensado, causado intencionalmente. Mas nós queremos naturalidade, nós queremos comunicar com e em amor, e não queremos estar sempre a pensar neste processo de provocar a aprendizagem. Como fazê-lo? A resposta é clara: aprender língua gestual portuguesa. Poder vincular tudo aquilo que queremos dizer, fazer, sem barreiras. Sem barreiras.
começar a construir este caminho de comunicação total e acessível. A importância da aquisição precoce da língua gestual portuguesa numa criança surda é incrível, é urgente. Porque ao passo, como disse, que qualquer criança, desde o momento em que nasce, está sujeita a esta imersão linguística, na criança surda, então tem que ser provocada. É urgente, é um processo onde não se pode perder tempo. E é um processo delicioso, riquíssimo. Eu lembro-me de, nas minhas primeiras aulas de língua gestual, ir com uma sede incrível, com imensas perguntas. Como é que se diz? Como é que se diz? Como é que se diz? Tal e qual como uma criança que quer aprender a falar. Também eu era uma criança que queria aprender a falar nesta fase, mas queria aprender a falar para poder ensinar. Porque esta tarefa de educar e de ensinar sobre o mundo compete-nos a nós pais e a nós famílias. E é uma alegria, para mim, a maior da vida, poder cumprir esse papel. Então, a urgência de aprender e não deixar a tarefa entregue a terceiros fez com que começássemos este caminho o mais rápido possível. E foi um caminho muito bonito, porque, de facto, além da tal dimensão linguística, veio a dimensão humana. Da mesma forma que nós nos abrimos à comunidade surda, nós tivemos uma abertura aqui. Tive uma questão que foi neste paradigma de surdidade, que é um conceito conhecido por toda a comunidade surda, mas não só portuguesa, é um conceito internacional, é a surdidade, tem a ver com a surdez vista do ponto de vista da identidade, da cultura. E todo este paradigma de surdidade envolveu-me tanto, 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 que eu segui o caminho com outra naturalidade, com a naturalidade com que meses antes não esperava ser capaz de conseguir enfrentar, caminhar, resolver. Mas tive uma surpresa. Quando comecei a frequentar as aulas de língua gestual portuguesa, esperava encontrar, à semelhança de nós, outros pais e mães, pessoas na mesma situação, uma rede de partilha que não encontrei. Eram muito poucos, e foram ao longo de todos estes anos, os pais e mães que encontrei formalmente a aprender língua gestual portuguesa. Isso assim, dentro de iniciativas de das escolas de referência, em pequenas formações, mas de um ponto de vista formal e de um ponto de vista integrado na comunidade surda, de facto nunca encontrei muitas famílias ao longo dos anos. E tenho-me vindo a perceber que isto acontece por influência do modelo médico. Aqui gostava de deixar um apontamento. Como é óbvio, é uma parte que não podemos de todo descurar, esta questão da reabilitação, para quem queira chamar-lhe assim. Uma vez que eu não vejo um ser humano um alvo de reabilitação, mas esta questão da reabilitação auditiva e das escolhas entre aparelhos, implantes cocleares, exames, audiogramas, de facto, há toda essa questão, não pode ser descurada,
Mas uma coisa é certa, independentemente da nossa escolha, que todos nós vamos tomar sempre para o melhor e pelo melhor para os nossos filhos, a imersão linguística, a aquisição precoce da língua gestual portuguesa é importantíssima, sob pena de se criar aqui um atraso enorme nos primeiros anos, quando não é oferecida à criança surda o acesso total à língua gestual portuguesa. Não pode ser exclusivamente feita pelos pais, mas tem que ser feita pelos pais, munidos de uma série de outros atores, professores surdos, etc. Portanto, nunca foi possível uma só pessoa educar uma criança. Já dizia o provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, mas tem que haver aqui necessariamente uma aquisição precoce da língua gestual portuguesa. Porque nós, seres humanos, só somos humanos pela nossa dimensão comunicacional. Nós só somos humanos porque comunicamos com outros humanos. Então, de facto, quando não há esta aquisição precoce, e eu tenho visto isto, infelizmente, a acontecer, em muitos casos, não há um correto desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo. Ao passo que, se a aquisição da língua for natural, e desde sempre estiver a acontecer no seio familiar, e em todos os vários microsistemas que compõem a vida da criança, o desenvolvimento de uma criança surda é absolutamente normal, igual a todos os seus pares, a todos os seus pares da sua idade. É uma criança. É uma criança que, fundamentalmente, nasce estrangeira no seu próprio país e só deixa de ser estrangeira se estiver imersa num núcleo de pessoas e de realidades que comunicam consigo. Então, é muito importante, e este é o meu apelo enquanto mãe, independentemente da escolha que se faça a nível médico, não deixar que essa influência faça com que nos afastemos da língua gestual portuguesa, que incrivelmente ainda é um conselho em Portugal. Ainda temos muitos médicos presos a este paradigma antigo, que a maioria dos países europeus largou há décadas, de que a aprendizagem da língua gestual portuguesa vai atrasar a oralidade. A oralidade será ou não possível, e isso vai ser trabalhado paralelamente ao longo dos anos. A oralidade vai ser muito mais dificilmente atingida se não houver uma primeira língua estruturada. Se eu não tiver os conceitos sobre o hoje, ontem, o amanhã, o quem é, o que é, e se isto não estiver muito bem integrado em mim, como é que eu vou adquirir uma segunda língua? Porque a primeira língua nativa de qualquer criança surda é e sempre será a língua gestual portuguesa. Espero que deixe de lhes ser negado este direito e que cada vez mais seja salvaguardado este direito pelas suas famílias e que este caminho não se faça sozinho, porque os nossos filhos não nasceram para estar nem para aprender sozinhos. Temos que aprender juntos. E o bilinguismo familiar é das coisas mais bonitas que existem. O contar histórias, enquanto lemos, falamos, fazemos gesto, o cantar músicas em gesto, as nossas conversas à mesa, em que, a par das nossas bocas, as mãos disparam ao falar, é tão bonita e tão enriquecedora esta realidade. E os desafios continuam. Pela nossa experiência, o que nós viemos a entender como família é que o maior desafio de ter um filho surdo não está em educar este filho surdo. A maior parte dos desafios encontram-se no exterior. Encontram-se, de facto, numa sociedade em que ainda existem muitas barreiras, em que ainda existem muitas costas viradas para as realidades diversas. Estes são os maiores desafios de educar uma criança surda, são os desafios que encontramos à nossa volta. E é o transpor destas barreiras que nos cabe a nós enquanto responsáveis, na maior das vontades. Uma criança surda, como qualquer criança, vai para a escola desempenha para a criança surda um papel fundamental,
porque é aqui que vai encontrar os seus pares, as crianças da sua idade, que têm à sua semelhança esta questão da comunicação, esta questão de uma identidade própria, professores que servem de modelos e que são importantíssimos no desenvolvimento e no crescimento das crianças. E temos realmente em Portugal uma rede de escolas de referência e, a nível pessoal, na nossa experiência e no nosso caminho, encontramos aqui várias questões e vários problemas que fomos tendo que trabalhar ao longo dos anos. O Tiago teve em 2 escolas de referência. Na primeira escola, sempre que encontramos uma solução, voltámos a encontrar um novo desafio. A primeira solução constituiu-se, encontramos aqui sim famílias, crianças, pares, mas há aqui questões que nos fizeram sempre lutar e querer mais e melhor. Numa primeira fase, a nossa questão prendeu-se com a falta de gesto, numa idade muito crítica da aquisição do gesto e da comunicação, deparámos-nos com, não com a melhor situação em termos de imersão linguística e de respeito pela língua gestual portuguesa, o que nos fez tentar procurar respostas, tentar defender direitos, e acabámos por seguir para uma segunda escola de referência, onde aí sim tivemos a resposta às necessidades que tínhamos em termos de evolução e de crescimento gestual, ainda numa fase muito precoce da infância, da pré-escolar. Aqui sim pudemos encontrar estas respostas, mas depois veio o próximo desafio. Veio a questão da literacia. E é também dado e facto que em Portugal, em termos de literacia, a maioria dos nossos alunos surdos acabam a sua escolaridade com um baixo nível de literacia, em termos de leitura e de escrita. Se é atribuído às características dos alunos o facto disto acontecer, de realmente o nível de leitura e de escrita ser baixo, nós, de facto, sempre muito atentos, apercebemos-nos que não, que tem novamente a ver, este baixo nível de literacia, tem novamente a ver com a questão anteriormente falada, uma imersão linguística tardia ou inexistente na língua gestual portuguesa faz com que a passagem para uma segunda língua seja impossível, porque não existe uma primeira bem consolidada. E depois tem muito, muito, muito a ver com práticas de ensino, com estratégias pedagógicas, com metodologias de ensino. De facto, a forma como uma criança surda aprende a ler e a escrever é completamente diferente da forma como uma criança ouvinte o faz. É inerente, é fácil de entender até. E não vemos, de facto, instaladas nas escolas, na minha perspectiva pessoal, estes métodos assim tão bem desenvolvidos e tão bem salvaguardados e tão bem investigados e tão bem aplicados, o que fez com que, novamente, chegássemos a uma fase de escolha e de decisão familiar. E voltámos a procurar, e voltámos a pesquisar, e a informar-nos muito, muito bem, e descobrimos o ensino doméstico. E fomos perceber o que é, como fazer. Abriu-se novamente um mundo enorme. E tendo sido desde sempre a maior prioridade da minha vida a educação de ambos os meus filhos, olhando para o meu filho, na altura com 7 anos, a fazer o seu primeiro ano e com muita, muita vontade de aprender e muita curiosidade e um nível cognitivo incrível, um nível linguístico incrível e a querer aprender, a minha decisão pessoal firmou-se em dar resposta. E o Tiago iniciou o seu percurso em ensino doméstico. E como alguém muito, muito especial me ensinou nesta fase da vida, homeschooling isn't just about classes. Homeschooling, it's a way of life. E foi realmente um modo de vida que se iniciou nesta fase.
Foi um modo de vida incrível. Teve que haver aqui grandes adaptações em termos familiares, em termos profissionais. Eu tive que realmente disponibilizar o meu tempo na totalidade para a educação do Tiago, salvaguardando sempre todas as questões inerentes a ter uma família e às necessidades desta. E comecei a estudar currículos, comecei a estudar de que forma é que podia diferenciar estes currículos, torná-los mais significantes, aproveitar as curiosidades naturais do meu filho, as áreas em que é mais, em que sempre demonstrou mais aptidões, ele sempre adorou as ciências, descobrir o mundo, descobrir os animais, descobrir as plantas. É muito engraçado porque o Tiago também sempre teve uma curiosidade muito natural acerca da história e da geografia, onde é, quando foi, e portanto começou de uma forma transversal, em todas as disciplinas, estando ligadas e num nível sempre crescente de complexidade. O Tiago acabou por fazer todo o primeiro ciclo em ensino doméstico. Depois temos o privilégio de viver num sítio incrível, vivemos na Vila de Sintra, então tivemos a melhor sala de aula do mundo. As nossas aulas, fez toda uma escola em casa, né? Portanto, toda uma divisão da casa, uma biblioteca, imensos recursos pedagógicos, imensos recursos educativos e a sala de aula, o exterior, os nossos monumentos, as idas semanais a exposições, a museus, os nossos parques e a exploração no terreno das coisas concretas, dos mãos na terra. Portanto, foram anos muito felizes de aprendizagem, em que realmente os resultados estiveram e estão à vista, e o Tiago aprendeu imenso, com um nível de satisfação incrível, sempre com a componente social também muito cuidada, porque no caso de uma criança em homeschooling, em ensino doméstico, tem que ser intencional esta componente social, portanto, sempre proporcionando muitos encontros com os amigos, com a comunidade surda, com as idas à associação, portanto, foi de facto, foram anos muito bonitos do crescimento, e eu sou muito grata em poder ter tido condições familiares, humanas, financeiras, para poder acompanhar e para poder coordenar todo este processo que de facto se tornou um modo de vida. E depois sobre a diferenciação curricular, estratégias pedagógicas, e aprofundo tudo isto melhor num capítulo próprio para o efeito, que terei muito gosto de produzir, mas de facto esta fase da minha vida lembra-me sempre uma frase de Paulo Freire, e é o quão rico são os processos de ensino quando de facto aprendemos ao ensinar e ensinamos a aprender. Portanto, esta reciprocidade e o que esta questão do ensino doméstico me fez crescer a par do meu filho e aprofundar tudo, desde o nível relacional a toda a abertura ao mundo, foi um caminho muito bonito. Este caminho e esta experiência no ensino doméstico foi, inclusive, aquilo que me fez sonhar mais alto e, do ponto de vista pessoal, motivou-me a começar a frequentar a licenciatura em Educação. E, portanto, todo este ganho na aprendizagem, relacionado com o percurso pessoal meu de estudo, comportou aqui várias dimensões que me fazem, hoje em dia, querer continuar a atuar na área da educação e, em especial, da acessibilidade e desta criação de percursos significantes na educação. E como todos os percursos que são significantes, há sempre alturas em que devemos monitorizar constantemente o que estamos a fazer e saber observar o caminho para podermos fazer escolhas ao longo deste. E foi nessa perspectiva que, ainda durante o primeiro ciclo do Tiago em ensino doméstico, que culminou com a prestação de provas de equivalência à frequência, com notas fantásticas em todas as disciplinas, um pouco antes disto começámos a
olhar para a frente e a pensar, então, e o que se segue? E o Tiago tinha vontade de ir para a escola também. O Tiago queria manter o melhor dos dois mundos, manter as aulas comigo, as aprendizagens e também frequentar a escola. E isto denota aqui um amadurecimento e um crescimento muito saudável. Então, vamos dar resposta a esta vontade. O Tiago nunca se definiu, apesar de ter uma identidade surda muito, muito vincada, nunca se definiu enquanto surdo. O Tiago nunca se definiu enquanto surdo ou enquanto ouvinte. Palavras dele, eu sou uma pessoa, e não importa se sou surdo ou ouvinte. E como tal, o Tiago, quando teve vontade de reintegrar numa escola, sempre me pediu para ir para uma escola regular, normalíssima. A escola da nossa área de residência, a escola onde a irmã estuda e cresce, onde pode ter amigos de todos os géneros, todas as espécies, de todos os surdos, ouvintes, não importa, pessoas. E foi isto que o Tiago me pediu. Quando eu voltar à escola, eu quero ir para esta escola, aqui ao pé de casa. Mesmo que não hajam lá outros meninos surdos, mesmo que não há. É este o caminho que eu quero fazer. E foi este caminho que eu quis dar resposta. Então, tendo em conta o que implica uma efetiva inclusão e os passos concretos que a acessibilidade requer, começámos a pensar em como fazer este caminho. E aqui nasceu um projeto giríssimo, delicioso, que foi o projeto do Clube de Língua Gestual Portuguesa. Então, 2 anos antes do Tiago ir para a escola, começámos por conseguir proporcionar que acontecesse uma formação de língua gestual portuguesa a professores, extremamente receptivos para ter esta aprendizagem, o que foi algo que me confortou incrivelmente. E, por outro lado, o que mais interessa em termos da imersão na comunidade escolar, educativa, os alunos. Então iniciámos o projeto do Clube de Língua Gestual Portuguesa e começámos a dar aulas de língua gestual portuguesa em que o Tiago era o professor aos alunos da escola, ainda antes do Tiago começar a frequentá-la, por forma a que a escola fosse progressivamente tornando-se conhecida, os seus recantos, as pessoas, os alunos, as brincadeiras, aquelas idas à escola começaram a fazer parte também da nossa semana, do nosso programa, do nosso. E muito engraçado, porque a receptividade dos alunos é incrível. Todas as crianças e todos os jovens querem e aprendem língua gestual portuguesa de uma maneira tão leve, tão inata, e foi muito bonito começar a ver isto a começar a acontecer, não é? E desde estes 2 anos antes de Tiago integrar a escola até hoje, que já está no 6º ano, o Clube de Língua Gestual Portuguesa é incrível e tem imensos alunos a frequentá-lo, professores, não docentes, é um projeto muito bonito. E o Clube de Língua Gestual Portuguesa trouxe, de facto, um enriquecimento enorme para toda a comunidade educativa, porque isto é acessibilidade. A acessibilidade trabalha no sentido de que o que é acessível a um é acessível a todos. E o que é bom e enriquecedor para um é para todos. Não é? Portanto, contemplando toda a diversidade que pode existir dentro de uma comunidade educativa, trabalhar para o bem de poucos é trabalhar para o bem de todos também. Então, este projeto é incrível porque muito rapidamente começou a notar-se no ambiente escolar os seus efeitos, os professores que se cruzam nos intervalos e que se cumprimentam com um bom dia, com um boa tarde, os alunos que num espaço exterior estão a treinar o alfabeto para poderem dizer. Começou a ver-se aqui e ali na escola estas manifestações de interesse e de comunicação, o que fez com que realmente, quando o Tiago foi para a escola, houvesse já aqui todo um ambiente
incrível. Foi muito bonito ver esta construção a acontecer, principalmente fruto da vontade do Tiago, do investimento pessoal dele, de eu quero ir para esta escola, o que é que eu posso fazer para resolver, para me integrar, para... Foi mesmo assim, e é, ainda hoje em dia, um processo muito engraçado. De facto, então, paralelamente a este projeto, ao desenho de um percurso curricular diferenciado, como uma medida efetiva de qualidade e de significância das aprendizagens para o Tiago. A preparação prévia, em termos de conhecimentos, que ele trazia do seu primeiro ciclo em ensino doméstico, o que fez com que houvesse uma integração perfeita em termos das aprendizagens em todas as disciplinas e com todos os professores. Depois, o papel muito importante de uma figura, do intérprete de língua gestual portuguesa, que realmente serve de veículo nas aulas entre os professores e os alunos surdos, e portanto é uma pessoa com uma dimensão ética e afetiva também, além da profissional, muito importante, e tivemos muita sorte também aqui realmente com esta pessoa, com o intérprete de língua gestual portuguesa, e o bom de tudo é que em termos de integração emocional, no recreio não há intérpretes, nos clubes de desporto não tem que haver intérprete, na comunicação entre pares não há intérprete, e nós pudemos ver o Tiago a fazer este caminho de uma forma muito bonita, não só beneficiado com esta comunicação que se tem vindo progressivamente a instalar, mas porque de facto ele tem a sorte de ter uma personalidade incrível, muito confiante, com uma grande autoestima. O Tiago nunca se inibiu de chegar às pessoas por ser surdo ou por não conseguir falar com elas, de todo. O Tiago sempre conseguiu comunicar com todos e não vai de uma forma, vai de outra, mas estando lá, a vontade concreta de comunicar, a comunicação dá-se. E o mais belo de tudo é ver essa abertura no Tiago e vê-lo integrado numa escola e que igualmente se abriu a ele, lembrando o mesmo que tinha acontecido anos antes entre nós, família, e a comunidade surda. Portanto, esta reciprocidade social que se cria quando há vontades é essencial em qualquer projeto pedagógico, educativo, é a dimensão humanista da educação. É realmente neste exercício coletivo de vontades, exatamente por uma escola que se quis humanista e que se abriu a mais, que hoje, atualmente, está em processo a criação de uma Erebas, de realmente o Conselho de Sintra é um conselho tão grande e faz tanto sentido que exista uma escola de referência de ensino bilíngue para alunos surdos nela. Há tantos alunos surdos que residem neste concelho, que esta escola, que se quis mais, atualmente está a constituir-se como Erebas. E isto é um grande sonho tornado realidade. É realmente algo muito bonito conseguirmos encontrar, criar, ajudar, contribuir para um impacto social que poderá ser significante para uma série de alunos de várias idades e que realmente possam ter no seu concelho uma escola dedicada à educação de qualidade para todos, à diversidade cultural, sustentada na solidariedade, na dignidade de todos os alunos. É realmente a particularidade que esta escola tem, é uma direção aberta a todos estes valores e, essencialmente, o trabalho e a dedicação de todos os docentes, não docentes, com um mérito muito especial. Existe uma figura especial em todas as histórias, não é? E nesta escola há um mérito muito especial para uma professora de ensino especial, que é a professora Elizabeth Machado, e que, de facto, foi quem
pôs todo este processo a interligar-se entre os vários atores desta comunidade e, sendo fruto disso, a constituição de uma Erebas no Conselho de Sintra é realmente algo que me faz olhar para a educação com muita esperança nos valores que a representam e no seu desígnio. E em jeitos de conclusão, este caminho é fruto de muito amor, de muita dedicação, de muita alegria. E é um caminho que se fez, por um lado, com toda a naturalidade, mas por outro lado, com a superação de muitos desafios também. E é um caminho que espero que todos nós, mães e pais de crianças surdas, passamos cada vez mais juntos, com cada vez mais partilha, de ideias, de dúvidas, de anseios, mas essencialmente também uma grande dose de criatividade e de força e de alegria, porque as dimensões que se abrem são imensas e vistas numa perspectiva positiva, como toda a vida tem que ser vista para de facto ser vivida, é realmente algo muito belo. Olho para o meu filho e vejo até hoje não só o resultado mensurável das notas, do aproveitamento escolar, não, vejo muito mais do que isso. Vejo um ser humano incrível, que dá muito, me dá muito e que tem, sem dúvida alguma, muito a dar ao mundo.